perda e suspensão dos direitos políticos. Chegamos até aqui, Teteia! Agora vamos lá para o artigo 15. Veja que Jaime é isso aqui, ó. Não precisa pirar, é só isso aqui que tá bom. Tá. Hipóteses de perda ou suspensão. Lembra lá que o artigo 15 da Constituição vai dizer sobre o último grupo de direitos políticos negativos. São as causas de perda ou suspensão. O que a Constituição me diz de cara? Ela diz assim, ó, é vedada a cassação. Então lembra lá, né? Cassação, não. Falou a cassação, não importa, já está errado. É vedada a cassação. Aí ela vai me trazer situações de perda ou suspensão. E lembra que a doutrina diverge aqui em quais são as hipóteses de perda ou suspensão. Eu vou te passar aqui exatamente a divisão e depois a gente já vai falar como que a banca faz, como é que você leva isso aqui para a prova. Então vamos lá. Hipóteses de perda, que ninguém discute. É a hipótese de perda dos direitos políticos. O cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado. Teteia do meu amor, aqui comigo. Lembra que o cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado é uma das hipóteses de perda da nacionalidade, lembra? É a tal da perda-punição. Lembra que a gente falou lá na nossa aula de nacionalidade? É a perda-punição. Então, quando aquele naturalizado comete uma atividade nociva ao interesse nacional, ele pode ter cancelado a sua naturalização. Quando essa decisão judicial transita em julgado, o que vai acontecer? Ele vai perder os seus direitos políticos, ok? Tá. Não tá aqui no artigo 15, mas a gente pode complementar. Eu posso dizer também que não vai ter direitos políticos na hipótese, vou dar uma complementada aqui na Constituição, hein? Ó, quem sou eu, hein? Mas estamos fazendo. Na hipótese de perda, mudança. Quer ver que você sabe, você só não sabe que você sabe. Lembra que a perda-mudança é quando aquele brasileiro nato ou naturalizado adquire outra nacionalidade. Lembra? Quer ser gringuinho, quer ser da outra e acaba perdendo a brasileira, não é verdade? Veja que se a pessoa deixa de ser brasileiro, por óbvio, ela vai deixar de quê? De exercer direitos políticos. Então, apesar de não estar escrito no artigo 15 da Constituição, se a pessoa deixa de ser brasileiro, ela não vai ter direitos políticos. Não faz sentido. Por quê? Porque a própria Constituição diz que o estrangeiro não tem direitos políticos. Então, apesar de não estar no rol aqui das hipóteses de perda, você pode considerar que aquele que adquire outra nacionalidade sem estar nas exceções, também não vai ter direitos políticos. Ok aqui? Tá. Suspensão. Já vou falar da treta. Calma lá. Suspensão. O que se considera como hipótese de suspensão dos direitos políticos? Primeiro aqui, ó. A incapacidade civil absoluta. Teteia, vai falar incapacidade civil relativa. Incapacidade civil absoluta. E aqui eu tô falando do menor de 16 anos. Só. Não é considerado como incapaz a pessoa com deficiência. Pelo amor de Deus. Desde que assinamos o tratado, a Convenção de Proteção das Pessoas com Deficiência, não se considera mais aquela pessoa com deficiência, mesmo com deficiência grave, alguém incapaz de forma absoluta. Havia essa previsão no Código Civil, mas isso foi revogado por esse tratado. Hoje, quem é considerado como incapaz civilmente de forma absoluta? Apenas o menor de 16 anos.
Na tua prova, pode trocar absoluta por relativa, tá errado. Pode falar que é incapaz de forma absoluta os maiores de 16 e menores de 18 anos. Não. Porque maior de 16 anos já pode fazer o quê? O alistamento eleitoral. Então já tem direitos políticos. Não tá com eles? Suspenso. Ok aqui? Tá. Então, pessoa com deficiência tem suspensão de direitos políticos? Negativo. Tem voto obrigatório. Ok? Tá. Ai, professora, mas o meu primo tem a deficiência, ele não vota. Ele pode ficar dispensado pela Justiça Eleitoral se a deficiência dele for muito grave, ao ponto de ser muito oneroso para ele votar. Mas isso não é uma previsão da Constituição, isso é uma previsão da legislação infraconstitucional. Então, se falar, deficiente tem voto facultativo, errado. Deficiente tem voto obrigatório. Já vou falar, calma lá. Condenação por ato de improbidade administrativa. Administrativa. E agora você sabe que nem toda condenação por ato de improbidade administrativa gera suspensão dos direitos políticos. Isso porque nós tivemos uma alteração na LIA, né, na Lei de Improbidade Administrativa. Isso é pica do talhos, né? Ele que vai te explicar as diferenças. O que eu quero que você grave aqui é que na Constituição, condenação por improbidade administrativa é hipótese de suspensão dos direitos políticos. Às vezes, se vier uma questão interdisciplinar, pode vir dizendo assim, ó, que é hipótese de suspensão dos direitos políticos a condenação por todo e qualquer ato de improbidade administrativa. Aí marca errada. Porque a Constituição não fala todo e qualquer ato, ela fala que é hipótese de suspensão a condenação por improbidade administrativa. E é a lei que vai dizer quais são essas hipóteses, ok? Então vamos lá. Condenação por ato de improbidade administrativa. E necessariamente tem que ser aquela condenação judicial. Gera suspensão dos direitos políticos, certo? Toda e qualquer condenação por ato de improbidade administrativa gera suspensão dos direitos políticos. Errado. Tá. Condenação criminal por sentença transitada em julgado. Transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos. Então, vamos lá. Pessoa foi condenada por um crime. Não importa a natureza do crime, não importa o tipo da pena. Então, vamos imaginar que ela foi condenada por um crime e a pena que ela recebeu é restritiva de direitos. Ela nem está presa. Tá com a suspensão dos direitos políticos? Tá. E lembra que estar com os direitos políticos suspensos significa que ela não faz o quê? Ela nem vota e nem se candidata, ok? Não é só inelegível, ela também não pode votar, não pode fazer ação popular, não vota em plebiscito, referendo, faz iniciativa popular, não faz nada, ok? Então, é condenado criminalmente, é uma decisão definitiva, suspensão dos direitos políticos. Não é decisão transitada em julgado, não estão suspensos os direitos políticos. Então, por exemplo, o cara tá preso. Preso vota? Depende do preso. Se ele for um preso provisório, por quê? Aquele preso que ainda não teve uma condenação transitada em julgado. Lembra, transitada em julgado quando não cabe mais recurso, já era. Ok? Nesse caso, se for um preso provisório, vota. Você viu aí, durante as últimas eleições, nós tivemos eleições nos presídios. Aliás, que se registre, pouquíssimos presos votam. A maioria não vota, porque a maioria está preso de forma definitiva. Então, preso provisório pode votar, preso definitivo não vota. Ok aqui? Sim? Beleza? Tá. Ficou claro isso? Alguma dúvida ali? Maravilha. Tá. Aí nós temos a divergência, que é a questão da escusa de consciência. Vamos lá. A escusa de consciência quase dando ânsia já para tomar água. Mas terminei. Tá. A
A escusa de consciência é quando a pessoa se recusa a cumprir uma obrigação legal imposta a todos e também não cumpre a prestação alternativa. Para existir aqui ou perda ou suspensão a depender da doutrina, eu tenho que ter a recusa a cumprir uma obrigação imposta a todos e também a recusa de cumprir a prestação alternativa. Então, lembra do piazão pacifista. Ai, não pega em arma. Chega lá na época de servir o exército, serviço militar obrigatório. E ele fala, não quero servir porque isso vai contra as minhas convicções. O que o Estado faz? Amarra ele e faz ele servir? Não, fala assim, beleza, fera, a gente te respeita. Tá aqui uma prestação alternativa. Faz aí. Ah, também não quero fazer. Que diferentão. Não é assim que as coisas funcionam. Ou você cumpre o que todo mundo faz, ou cumpre a prestação alternativa. Não vou cumprir o que todo mundo está fazendo, também não quero fazer a prestação alternativa. Ah, é? Então, pera lá. Vamos restringir os seus direitos políticos. E daí parte da doutrina entende como hipótese de perda. Outra parte da doutrina entende como hipótese de suspensão. Ok? Aí, o pessoal estava falando ali, né? Ah, mas estão dizendo que a CESP agora entende como suspensão, como não sei o que, tal. Teteia, a tia tem inúmeras questões aqui. Até a questão que eu já vi, e eu não vi nenhuma outra questão do CESP recente, ela entende que é a hipótese de perda. Viu o pessoal falando assim, ah, ela mudou, tá dizendo que é suspensão. Se você achar a questão do CESP recente falando que é suspensão, você me manda. Ó, a Denise tá até falando ali, ó, ninguém achou a questão. Nunca vi. Nunca vi. Para o CESP, e eu tenho questão 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, que foi o que eu achei, tá? 2017 foi o que eu achei. Até 2017, o CESP sempre considerou como perda. Aliás, para quem não sabe, a tia é professora de direito eleitoral também. E para a doutrina eleitoral, é suspensão. É suspensão. Para a FCC é suspensão, para a FGV é suspensão, para as outras bancas sempre foi suspensão. E o CESP sempre considerou como perda. Pois é. Só que qual o último? Entendeu? Qual o último concurso que ela fez que é suspensão? Me avisa aí que eu quero ver essa questão, tá? Porque até hoje que eu já vi, sempre foi perda. Inclusive, numa prova de TRE, que me lembro que eu fiz o gabarito, em 2017, que foi TRE Bahia, salvo engano, veio uma questão de direito constitucional dizendo que era hipótese de suspensão. E daí eu me lembro que eu sempre falava assim, ó, se for na prova de direito constitucional, você marca perda. Se for na prova de direito eleitoral, você marca suspensão. Tá. E daí veio uma questão de direito constitucional falando que era suspensão e a banca deu como certa no gabarito preliminar. Segura a peruca. Aí nós fizemos o quê? Recurso. O que a banca fez? Anulou a questão. Falou de fato a hipótese de escusa de consciência e a hipótese de perda. Por isso, ante a divergência doutrinária, opta pela anulação da questão. Então, na resposta do recurso, numa prova de direito eleitoral, que havia direito eleitoral, ou seja, ela podia se posicionar, considerando a doutrina eleitoral, ela reconheceu que era perda. Você entendeu? Então, o pessoal está falando que a Norma falou que é suspensão. Quero ver essa questão. Não vi essa questão, tá? Pode ser que eu não tenha visto mesmo. Pode ser que eu não tenha visto e ela saiba dessa questão e eu não vi. Pode acontecer, não pode? Pode acontecer, tá? Mas até onde a tia viu, e eu reconheço aqui, né, se não achei essa questão. Vocês fizeram essa questão na hora da verdade? Se vocês fizeram ela, me mostre. Ah, o pessoal tá falando errado aí, que a Nelma falou. Vou perguntar pra ela. Ah, tá. Tá. Então ninguém achou. Tá? Então, beleza. Estão falando aí, mas ninguém mostrou, né? Tá falando só do milagre, mas ninguém tá me mostrando o santo, né? Eu quero ver o santo. Tá. Então, beleza. Tá. Então, de qualquer forma, vamos levar o seguinte. Tá? O pessoal, a Acla já tá falando que estamos entendendo errado. Então, nós vamos levar o seguinte. Ó, de qualquer forma,
Se cair escusa de consciência como perda ou como suspensão, dá recurso. Você entendeu? É aquele tipo de questão que a banca vai ter que anular. Por quê? Porque você tem doutrina dos dois lados. Tem gente falando que é perda, tem gente falando que é suspensão. E não é gente pequena, não é tipo assim a Adriane Fault falando que é perda, a Nelma falando que é suspensão. Não, quem que a gente é na fila do pão? Não. Eu tô falando de José Afonso da Silva falando que é perda. Tô falando de Pedrinho Lenza falando que é perda. Mas eu tenho um monte de gente boa também falando que é suspensão. Você tá falando? Tô falando de Novelino, tô falando de Gilmar Mendes, tô falando de uma galera falando que é suspensão. Ok? Tá. De qualquer forma, os dois vai dar ruim. Se falar que é perda, se falar que é suspensão, vai dar ruim, porque tem divergência doutrinária. Ok? Eu vou te falar, você decide como você quiser. Aqui é você decidindo aí como é que você quer fazer. Você pode jogar uma moeda para cima e falar, perda ou suspensão. Você pode marcar como você quiser. A banca vai cobrar isso no INSS? Espero que não. Entendeu? Ela vai ter lá 70 questões de direito de previdência para se incomodar. Para que ela vai se incomodar com direito constitucional? Entendeu? Se fosse uma questão de alternativa, vamos dizer assim, CESP alternativa, que ela colocasse lá a suspensão, mas aí você sabe que todas as outras estão erradas e só que ela tá certa, aí eu acho que ela faria. Mas numa questão certa e errada, duvido muito, tá? Então, se vocês acharem aí a questão, me mandem. Eu não vi esse santo aí. Eu só estou sabendo do milagre, mas o santo eu não vi, tá? Então, e às vezes também, é uma questão de alternativa, às vezes a banca cobra de um pouquinho diferente, tá? Então, a escusa, vou colocar aqui, ó. A escusa de consciência pode parte da doutrina considerar como perda e parte da doutrina considerar como suspensão. A banca, até onde eu vi, tô falando aqui na real, tá? Até onde eu vi, a banca sempre se posicionou como perda. Tá? Beleza? Isso sim ela já falou. Aí sim, ó, nós temos uma questão 2021, que inclusive a gente vai fazer, que ela fala cassação. Aí cassação tá errado. Beleza? Beleza? Então tá bom. Tá. Vamos para as questões agora. Né? Tá. Vocês não ficam apavorados com aquilo que não se apavorar. Tá? Então vamos lá. A condenação judicial por prática de ato de improbidade administrativa acarreta a cassação dos direitos políticos. Não quero nem ver mais. Cassação, não. Agora, vamos lá. Condenação judicial por prática de improbidade gera o quê? Suspensão. 72 errada. 73. As hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos estão previstas na Constituição em rol exemplificativo. Aqui, vamos lá, é rol taxativo, tá? Vou até colocar aqui, ó. O rol é taxativo. Por que a gente sabe que o rol é taxativo? Porque a Constituição fala assim, ó. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Quando fala só se dá nesses casos, porque é só nesses casos. Então, por isso que o rol, ele é taxativo. Ok? Ó, o pessoal tá falando que é a opinião dela, não do CESP. Mas na minha opinião também é suspensão. Se eu tivesse que dar a minha opinião aqui, a escusa de consciência, perde suspensão, eu diria com certeza suspensão. Mas não é a minha opinião, né? Tá. Então, beleza. Tananana, exemplificativo não, é taxativo. 73, errada. 74. A cassação dos direitos políticos poderá ocorrer na hipótese de constatação terminativa do cometimento de ato de improbidade administrativa por um cidadão ou cidadã. Falou cassação? Não. Ato de improbidade pode gerar o quê? Suspensão. Já 2 passinhos para vocês printarem, tá?
75. Em razão da condenação criminal transitada em julgado, direitos políticos do apenado serão cassados. Serão o quê? Suspensos. Olha, falou se você cair na história da cassação, hein? Eu vou virar a pé no ouvido, hein? Ó, caiu da cassação, ó. Não respondo por mim, hein? O cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado implica a suspensão dos direitos políticos. Ei, cancelamento da naturalização é perda, né? O indivíduo que perder a nacionalidade brasileira, após ter adquirido outra nacionalidade, terá seus direitos políticos preservados para fins de participação eleitoral. Não falei que isso aqui pode cair? Olha só, indivíduo que perder a nacionalidade, porque adquiriu outra. Se adquiriu outra, é a perda, mudança. Ele vai manter os seus direitos políticos? Não vai. Veja que a banca foi muito safada e inteligente e não falou é perda. Ela falou, vai ter os seus direitos políticos preservados. Errado, porque se ele não é mais brasileiro, ele não pode mais exercer direitos políticos. Só que ela não falou que é perda, por quê? Porque não está escrito na Constituição. Você entendeu? Muito genial, mandou bem aqui o examinador. Saiu assim, ó, entendeu? Se ele manda que é perda, dá recurso. Por quê? Porque não está escrito na Constituição. Mas o beleza foi ele, ó, e arrasou. Então, se ele deixa de ser brasileiro, ele não vai ter direitos políticos, porque ele volta a ser estrangeiro. Show de bola. 77, errada. 78. Eide, olha aqui a questão 2022. Eide, em razão de convicção filosófica, alegou o imperativo de consciência para não cumprir o serviço militar obrigatório e se dispôs a prestar serviço alternativo. Então, ela não cumpriu o serviço, mas fez o quê? O serviço alternativo. Tá. Nesse caso Eide não cumpra a prestação alternativa, seus direitos políticos poderão ser cassados. Cassados não. Veja que o CESP teve uma oportunidade em 2022 para se manifestar se ele quer perda ou se ele quer suspensão. Não fez. Não fez. Você entendeu? Não fez. Então, não fará, porque Deus é mais, na prova do INSS. Tá bom? Tá. Errado. 79. A suspensão de direitos políticos em razão de condenação criminal transitada em julgado incidirá quando a pena aplicada for restritiva de direitos. Teteia, não importa o tipo da pena. É condenação criminal, transitou em julgado, vai ter suspensão de direitos políticos. Tá? 80. A condenação pela prática de ato de improbidade administrativa é a hipótese que resulta perda dos direitos políticos. Não, é a hipótese que resulta suspensão. E aqui não tem divergência. A condenação de servidor público federal por ato de improbidade administrativa não impede sua candidatura ao cargo de deputado federal, uma vez que tal situação não se inclui entre as hipóteses de suspensão de direitos políticos. Claro que se inclui. Então, se ele for condenado por ato de improbidade, isso vai impedir a candidatura dele. Por quê? Porque se ele está com os direitos políticos suspensos, ele não pode se candidatar e nem votar. Então, impede sim. 81 errado. 81 errado. Após a condenação criminal transitada em julgado, os direitos políticos do infrator ficarão suspensos enquanto durarem os efeitos da referida condenação. Perfeito. Aliás, olha só, terminou a pena, ele recupera já de cara os seus direitos políticos, tá? Independe de reparação de dano, de reabilitação criminal, não depende de nada. Cumpriu a pena, terminou, plim, vai recuperar direitos políticos, tá? 83. Conforme a Constituição Federal, admite-se a perda de direitos políticos na hipótese de cancelamento da naturalização por decisão administrativa definitiva? Tem cancelamento da naturalização por decisão administrativa? Cancelamento da naturalização é decisão judicial. Judicial. Não.
83, errada. 84. A incapacidade civil absoluta configura hipótese de suspensão dos direitos políticos. Aí aqui sim, é hipótese de suspensão. Olha lá, aí agora eu trouxe as questões da CESP, das antigas aqui, para mostrar que a banca sempre se posicionou como perda, tá? Aí você faz o seu julgamento que você quer levar, tá? Doutrina majoritária, suspensão. Doutrina do CESP, até onde eu achei a questão, perda, tá? Doutrina cespiana. A escusa de consciência permite a todo indivíduo, por motivos de crenças religiosas, filosóficas ou políticas, eximir-se de cumprir alguma obrigação imposta a todos, por exemplo, o serviço militar obrigatório. Entretanto, o indivíduo será privado definitivamente, ou seja, está dizendo perda, de seus direitos políticos quando a sua oposição se manifestar, inclusive a respeito do cumprimento de uma obrigação alternativa. E aqui a banca deu como certa, tá? Então, ela entendeu aqui esse definitivamente como perda, entendeu que se a pessoa se recusa a realizar o serviço militar obrigatório e também não cumpre a prestação alternativa, é hipótese de perda dos direitos políticos. 86. Apesar da prestação de serviço militar ser obrigatória, a recusa em cumpri-la é admitida sob a alegação do direito de escusa de consciência, cabendo, nesse caso, às Forças Armadas atribuir àquele que exercer esse direito serviço alternativo em tempo de paz, cuja recusa enseja como sanção a declaração da perda dos direitos políticos. Aqui também certa. Questão idêntica, você vai encontrar em 2015, 2014, 2015, 2016, 2017, tá? O indivíduo que sofrer condenação penal transitada em julgado terá seus direitos políticos suspensos, mas apenas no caso de crimes dolosos, não de crimes culposos e contravenções penais. Teteia, não importa, é crime, condenou, transitou em julgado, culposo, doloso, vai ter suspensão de direitos políticos, tá? Então aqui 87, errado.